Bom dia. Como já disse, nós estamos continuando nossa série no livro de Gênesis, né? E semana passada o Emerson ele falou conosco sobre o momento do dilúvio, né? E o momento da chuva e das águas. E hoje nós vamos ver a segunda parte desse momento histórico, né? E eu sempre fico maravilhado que um momento tão importante na história do mundo está acontecendo tão cedo em nossa história sobre a salvação, né? Que nós encontramos isso no 7º capítulo de Gênesis, né? Mas é um momento tão marcante sobre a história do mundo. Mas antes de entrar essa semana, eu li uma história de um filho de missionários que cresceu nas Filipinas. E eu sei, para mim, eu cresci nos anos 80 e eu gostava muito de andar de bicicleta. A gente construía rampas sempre e riscava a vida com isso. Eu era muito ruim, só que meu primo, ele teve todo o acidente imaginável, né? Ele quebrou o fêmur, e quase perdeu o braço, assim, tudo dava ruim com ele, né? Mas esse caso que eu li nas Filipinas, essa moça estava contando que eles buscavam diversão de maneiras bastante imprudentes, né? Quando ela cresceu lá, passavam as tardes subindo em árvores de manga e pulavam do topo e só deixava o corpo cair pela árvore para baixo. Também cavava cavernas à beira do rio, na lama. Mas o preferido brincadeira era de pegar a bicicleta e subir um morro, aí descer um caminho íngreme de cascalho e no final, ganhando velocidade, eles lançaram numa correnteza forte que ligava o nascente ao rio, né? Então eles pegavam essa parte e se jogavam dentro do rio, né? E uma água andando muito rápido. E o desafio entre eles era simples: segurar a bicicleta ao máximo possível antes que a força da água arrancasse o guidão de suas mãos, né? Então você caía na água e tinha que segurar a bicicleta, né? E parece bem legal, né? E por muito tempo ela fala que aquilo parecia apenas mais uma brincadeira ousada, com alguns arranhões e hematomas como consequências, né? Mas até que em uma tarde, um dos meninos decidiu levar a brincadeira além e se amarrou à bicicleta. Aí ele ia ganhar, né? Não teria como perder. E ao atingir a correnteza, ele perdeu o controle e foi virado pelas águas e arrastado contra as pedras no fundo do rio. E quando finalmente conseguiram soltá-lo e tirá-lo de água, ele estava ferido, sem fôlego e assim, tinha machucado de verdade. E ela falou que era o fim da brincadeira. Daquela brincadeira não tinha mais, né? E eu tenho certeza de que o sentimento desse garoto foi: não, o que foi que eu fiz, né, naquele momento? E eu quis assim contar essa história fazendo uma analogia que pensa sobre Noé, né? Ele poderia ter sentido da mesma forma: não, o que foi que eu fiz, né? Que ele estava ouvindo todo aquele barulho, tinha se fechado dentro daquele caixão e agora? E agora? O que vai acontecer com a minha vida? Preso em algo que era basicamente, como falei, a tradução literalmente é caixão da arca, e enquanto o caos se desenrolava do lado de fora, e talvez se perguntando se ele seria o próximo. E isso ilustra também a nossa própria tendência de nós agarrarmos aquilo que pensamos ser seguro e que pode nos dar a vida que desejamos, né? O menino, ele se agarrou à bicicleta, segurou na bicicleta
E às vezes a gente faz a mesma coisa com as coisas da vida. Nos agarramos em algo que a gente acha que vai trazer segurança, quando a verdade é que nos leva para o fundo e nos puxa pelas pedras, né? E assim acabamos nos prendendo aos nossos ídolos. Dinheiro, relacionamentos, experiências, tentando encontrar segurança, enquanto o mundo ao nosso redor está em turbulência. Então, a minha oração hoje, e eu quero orar, é que a gente pode sentir um pouco que Noé deve ter sentido. E perguntar a mesma coisa que ele deve ter perguntado: onde está a promessa? Deus não fez uma promessa comigo? Onde está? Então vamos orar. Deus Pai, obrigado por esse tempo juntos, Deus, pelas músicas, pela ceia, Deus, que nós possamos voltar nossos olhos em Ti, Deus, e abrir nossos corações a Ti, Deus. E nós queremos ouvir hoje. Deus, não tem muito significado de estar aqui, se não é para ouvir a Sua palavra. Então, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos olhos, os olhos de nossos corações para ouvir de Ti. E oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos chegando ao ponto de virada do dilúvio. Nós vamos falar do texto em 4 partes. E primeira parte nós vamos falar da aliança de Deus, depois o tempo de espera de Noé, a saída da arca, quando Deus fala novamente com Noé, e finalmente o altar de Noé. Mas eu quero que você abra comigo em Gênesis 8, ou você pode acompanhar aqui na tela. Então vamos ler a primeira parte aqui. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. E primeiro, vamos pensar sobre essa pequena expressão aqui, Deus se lembrou. Isso me fez pensar em 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo, escrevendo à igreja, ele disse: aquele que o chama é fiel. A gente sabe que Deus é fiel. E por isso não devemos avaliar a nossa condição pelas circunstâncias, nem pelo nosso preparo atual para aquelas condições de enfrentar as dificuldades, mas pela fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor deve, definir a nossa condição atual diante de dificuldades. O Noé facilmente poderia ter sentido esquecido, a gente vai falar mais sobre isso. Fazia muito tempo que ele e a família estavam fechados lá dentro, mas Deus não tinha esquecido. Eu acho que muitas vezes a gente lembrou-se e a gente pensa: peraí, Deus esqueceu dele? Não. Ele é fiel às suas promessas, como dito a Noé em 6:18, mas com você estabelecerei a minha aliança. Considere Números 23, onde está escrito: Deus não é homem para que minta. Acaso promete e deixa de cumprir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? A fidelidade de Deus é inextricavelmente conectada às suas promessas. Presta bem atenção.
a fidelidade dele é conectada não aos seus desejos, mas às suas promessas. E isso você não pode separar fidelidade das suas promessas. Eu acho que muitas vezes a gente até separa fé de Deus. E a gente pensa que quase que é pensamentos positivos que vai levar a manifestar o que eu desejo. Não, a fidelidade de Deus é sempre conectado às suas promessas. Não há como contar com a fidelidade dele sem ter a sua esperança nas suas promessas. Deus prometeu salvar Noé e sua família e não deixaria de cumprir. Deus não tinha esquecido de Noé, como falei. Essa frase, Deus se lembrou, ela é usada em momentos e sempre com significado, em outros momentos da Bíblia, sempre significando de determinar ou considerar que é a hora de salvar. Então ele traz a memória para pensar, é a hora, agora. E o autor Sidney Greidanus, ele explica assim: não que Deus o tivesse esquecido, mas quando Deus lembra-se de alguém, lembra-se para salvar. Deus lembrou-se de Noé porque havia firmado uma aliança com ele. Como disse, lembrar-se pode ser traduzido também de trazer à memória. Para os seres humanos, pensa agora na experiência disso. Desse tempo de quando Deus não determinou a hora ainda, muitas vezes a experiência disso é: onde estás? Né? A sensação de ser esquecido. Mas o lembrar, porém, como falei, expressa o momento em que Deus decide agir conforme aquilo que Ele disse que faria. E também nessa parte, tem duas declarações aqui e que são um ponto de virada literário daquilo que Moisés escreve aqui, da narrativa. Como falei, então Deus lembrou-se de Noé. Então se você for imaginar assim, as águas estão subindo, 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 aí chega no topo, aí fala, Deus se lembrou de Noé, agora nós vamos ver as águas descendo. Então, literalmente, é o ponto de virada na história. Mas a outra frase é: ele enviou um vento. Então, essas frases deslocam o foco da história do caos, que a gente viu em 7, da morte, para o renascimento e uma nova ordem, né? De caos para a ordem, como o clímax da história. Depois de Deus ter entregue a humanidade e o cosmos à desordem, o ato de uma nova criação começa quando Deus se lembra, quando Ele traz à memória a sua promessa. E esse padrão reaparece ao longo das Escrituras. Pensa sobre Jacó e Raquel. Né? A gente sabe que Jacó, ele casou com Raquel e ela não conseguia dar filho para ele, né? Isso era muito importante. Então nós encontramos ela na história e está escrito assim: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Então a mesma expressão, e você pode ver que naquele momento ele decidiu trazer à memória a sua promessa e ele abriu, né, essa possibilidade para Raquel no seu tempo. No seu tempo ele fez esse milagre. E ele lembra-se de Raquel e lhe concede filhos após um longo período de esterilidade, e intensa rivalidade com sua irmã. Deus ouviu a sua oração, interveio e capacitou a conceber. E isso resultou no nascimento de seu primeiro filho, José, satisfazendo o anseio de Raquel, mas também, parênteses, continuando a sua promessa maior de providenciar pela semente a bênção da salvação.
pelo José, né? E então, mas é importante que é de ver que lembrar-se é o momento que Deus toma para agir para a salvação. A outra frase sobre o vento é interessante que Deus, neste momento, Ele não fala nada com Noé, aparentemente. Ele não fala nada. Ele fala que Deus lembrou-se de Noé, mas Ele não fala com Noé. Ele tinha falado em outros momentos, Ele ainda vai falar, mas neste momento não fala. E lembra que pelo jeito da arca, e nós vamos ver isso mais para frente, não dava para ver nada. Então, ele está fechado. E Deus lembra dele, porém, mesmo não falando, ele começa a agir para cumprir sua promessa. Deus enviou um vento sobre a terra e mostra exatamente o momento que Deus decide, chega, e começa a tirar as águas da terra, finalizando a sua purificação. E a palavra vento é paralela ao momento de Gênesis 1. E quando fala, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós temos aqui um paralelo ao momento inicial da criação. Aqui fala que Deus enviou o seu vento, aí fala que o Espírito se movia. É a mesma palavra. Então, a palavra ruach, talvez, melhor forma de falar, é a mesma palavra, mas uma nova fase. Onde antes iniciava a criação, agora dá o start e inicia a nova criação. Né? Então, vocês lembram que semana passada, no 7, a criação é desfeita. E quase espelha a criação da forma que Deus desfaz. E agora o vento vem e começa a nova criação. Então, dá para ver que o movimento agora de Deus é diferente nesse momento. As águas tinham subidas e agora começam a responder ao vento e escoam. E inicia uma procissão ou ordem que espelha de certa forma Gênesis 1. E também a entrada na arca, simbolizando que Deus está fazendo tudo novo. E a gente não tem tempo para passar muito tempo nisso, mas pensa nessa expressão, fazendo tudo novo. Isso é diferente de fazer novas coisas. Ele faz tudo novo. Ele não abandona a criação, mas Ele faz nova a sua criação. Deus, Ele não começa do zero. E não é assim com nossas vidas também. Ele está fazendo tudo novo em nossas vidas. Então, Noé não está vendo nada disso. Deus lembra-se de Noé, começa a agir e cumprir a próxima fase da promessa, mas decide, por sua soberania, não incluir o Noé nos planos. Noé sabe, do lado dele, que Deus fez uma aliança com ele. Ele sabe que obedeceu o que Deus pediu. Ele não está mais ouvindo o som da chuva lá fora, porém, ele continua na arca, sem ver a promessa. Pela fé, Noé entra na arca e permanece por um ano a bordo. E isso me lembra da carta de Paulo à igreja de Corinto, onde ele escreve assim, e pensa nisso da perspectiva de Noé. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu imagino isso como um filme. É o momento que a família já disse, chega, vamos quebrar aqui a arca, fazer o próprio barco e sair daqui. Eu não aguento mais esperar. E ele dando essa oração assim para a família. Não fixe os olhos nesse momento temporário, mas lembra da promessa de Deus. Tudo que Noé via
era transitório. E eu imagino que ele sofreu muito. Eu acho que é meio inocente para a gente pensar que ele não sofreu na arca. Apenas 8 pessoas a bordo, sua própria família, para o bem ou para o mal, né? Cercados de animais, né? Imagina o trabalho árduo de cuidar desses animais, o cheiro, né? Talvez, eu espero que sim, ele tinha colocado uma ventilação boa aí, mas acho que não tem como escapar quando você está tão perto, né? E então ele sofria esse ano. Então Noé, chegamos à segunda parte. Noé começa a soltar alguns pássaros. E o ritmo da história, isso é muito interessante, gente. O ritmo da história e o nível de detalhes vai mais devagar neste momento para contar essa parte. Por que será? Eu gosto de escrever, eu já tentei escrever alguns romances, né, obras de ficção. E você pensa sobre a mente do autor ao momento de escrever e escolher os detalhes que vai contar. Pensa sobre 1 ano de casos para resolver na arca, de destruição do lado de fora, do dia a dia de Noé e sua família, as conversas, descrições dos animais, etc. E Moisés decide, com a inspiração do Espírito, contar sobre o momento de Noé com seus passarinhos. É loucura, ele pulou tudo disso e foi direto neste momento para contar sobre os pombos, né? Eu queria saber se tinha dinossauro na arca, né? E ele não contou sobre essa parte. E eu queria ouvir Noé, o que ele pensava. Então, nós vamos continuar a história aqui. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Agora dá para ver pelo menos o céu, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. E é interessante que, como 2 momentos nós temos essa palavra de Noé, ou essa frase, Noé esperou, né? E ao dizer mais, tipo, quando fala esperou mais 7 dias, dá para entender que quando ele soltou a outra pomba, ele tinha dado 1 semana. Então ele tem esse intervalo que ele está dando para soltar esses passarinhos, né? E quando você olha a definição dessas 2 palavras, são diferentes na verdade. Ele fala, são traduzidos iguais, esperar e esperar, mas quando você olha a primeira vez, kel, é a palavra no hebraico, e eu não tenho a formação para te dizer, mas eu só posso te dizer que é diferente essa palavra da outra. E a primeira vez que é usada, significa de torcer-se ou girar, contorcer-se de dor ou medo. Então, é bem diferente do que a segunda vez, quando o autor fala esperar, ele usa outra palavra que é de esperar mesmo, assim. E eu fiquei imaginando, né, de uma criança tendo que esperar alguma coisa e não consegue de ficar quieto, né, não para de mexer, né, porque está tão ou com medo, ou a criança está nervosa, e eu não sei muito bem
o que nós não temos a informação, qual era a condição de Noé neste momento, mas eu sei que ele teve que esperar. E de novo teve que esperar. De novo teve que esperar. Né? Ele está nessa situação. E a viagem toda durou por volta de 1 ano, como disse. Mas essa é o momento em que ele está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo ao povo do Egito, dos israelitas, falando, presta atenção aqui. E para nós, ele está dizendo, presta atenção aqui. O autor, Tim Mackey, ele escreveu assim, os autores bíblicos, nos momentos que falam sobre o tempo de espera, estão fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eles estão contando a história da fidelidade de Deus, mas também estão destacando como é difícil esperar no tempo de Deus. Eles querem que a gente permaneça nessa tensão, que sinta como é lutar com o cronograma de Deus. A gente faz a pergunta, cadê a promessa de Deus? Vocês sentem na sua vida essa tensão? O tempo de espera? Eu creio que sim. E é aqui que entram a maioria dos salmos. Né? Os salmos são em grande parte palavras das pessoas dirigidas a Deus, mas de alguma forma também funcionam como a palavra de Deus ao seu povo. Como assim? Em parte porque eles nos ensinam a levar nossas emoções reais diante dele no momento da espera. De fato, quase metade dos salmos são lamentos. Metade dos salmos são lamentos, orações de dor, de ira, de tristeza. Eu não anotei, mas tem um salmo que fala que estão esperando o Senhor e ele finalmente decide agir. E o salmista fala que Deus é como se Deus acordasse de um sono, como se ele fosse um guerreiro se levantando de uma ressaca. Então é muito real a expressão da dificuldade de esperar. Né? E os salmos ensinam a gente de orar. Eu imagino a oração de Noé a cada momento que ele soltava o próximo pássaro. Talvez ele começou com raiva, ou talvez ele começou com medo, ou talvez ele começou no pico com muita esperança. A gente não sabe, mas a gente sabe como é para nós e as nossas orações. Então, nós devemos expressar em oração as nossas emoções a Deus com autenticidade. O salmista escreve, aquele mesmo missionária Beth Matheson da bicicleta, estava familiarizada com a sensação de ser levado pelas circunstâncias fora do seu controle. Desde seus anos como pastor de ovelhas até seu reinado em Israel, Davi encontrou promessas que pareciam não se cumprir, a posição que parecia esmagadora e traição de pessoas em quem ele confiava. Mas em Salmos 27, Davi, ele disse, por que eu deveria ter medo? Ou de quem terei medo? Assim, é incrível pensar, né? Como Davi podia ter tanta confiança enquanto as circunstâncias permaneciam tão difíceis. Ele fala, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar pode significar também esperar com expectativa, ter esperança, e também pode significar ligar-se firmemente. Lembra da história da bicicleta, quando o menino ele se amarrou na bicicleta? Isso é esperar, e você ligar-se com algo, colocar sua esperança em algo, né? E então Davi, ele poderia ter esperado que as circunstâncias se tornassem mais fáceis. Ele poderia ter esperado que as pessoas permanecessem leais, esperado que as coisas dessem certo a seu favor e ligado ao seu coração aos resultados que desejava. Quantas vezes
Isso descreve a minha vida. Mas Davi sabia que era perigoso agarrar-se a qualquer coisa que pudesse ser levada pelas circunstâncias mutáveis. Na semana passada falamos no catecismo sobre idolatria, e que significa confiar nas coisas criadas em vez do Criador para nossa esperança, felicidade, significado e segurança. Em Romanos 8, 28 fala assim: somos lembrados de que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Mas quantas vezes queremos confiar em todas as coisas e não no Criador que age em todas as coisas? A gente quer abandonar o barco, chutar o balde e confiar nas coisas criadas e não no Criador. Mas como queremos entender como que Davi se agarrou a Deus e aprendeu a esperar nele com paciência? Ensina-me, ele fala, o teu caminho, pois os meus inimigos me acusam, eles me ameaçam. Ainda assim estou confiante que verei a bondade do Senhor enquanto estou aqui na terra dos viventes. Pensa, eu gostei dessa parte, viverei até ver a bondade, lembrando que Noé não via nada. Então Davi, ele disse, nenhuma mudança de circunstâncias, dor, perda ou plano maligno pode ameaçar a segurança da minha alma ou interromper o bom plano de Deus. Ele é a minha segurança. No livro de Hebreus, mas não esquece de ver a bondade do Senhor, está escrito assim: lembro que o dilúvio prefigurou o futuro julgamento. E em Hebreus está escrito assim: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, disse Deus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, o que é visto, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, a remoção, pensa no dilúvio, de tudo que pode ser abalado. A única coisa que sobrou, quando você pensa do tamanho do dilúvio, aquele barquinho flutuando em cima das águas. A presença protetora e inabalável de Deus, independentemente das circunstâncias, capacitou Davi a declarar com ousadia: por que eu deveria ter medo? Por que eu deveria confiar em coisas criadas? E eu pergunto para vocês, no que você está esperando agora? Uma fase mais fácil? Um cumprimento de um sonho? Justiça? Cura? Seja qual for a situação, quando você escolhe ligar sua esperança ao caráter inabalável, às promessas e à presença de Deus, podemos experimentar a verdade: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Agora, voltando ao texto, temos no versículo 13: e aconteceu que no ano 601, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Eu verei a bondade do Senhor. Essa eu coloquei na tradução ARC, porque essa forma de falar, e eis que a face da terra estava enxuta. Ele está chamando a atenção: olha aqui. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra. Traz fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então Deus disse: sai da arca
Deus livra Noé e cumpre a sua promessa no seu tempo e completa a sua obra. Pensa no Filipenses 1, quando Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus completa a sua obra de salvação. E, curiosamente, antes de Noé construir um altar, que é a última parte, antes mesmo de Noé, sua família e os animais iniciarem sua saída da arca para a nova terra, Deus diz: frutifiquem e se multipliquem. Isso deve ser familiar a vocês, né? Porque o primeiro capítulo é a mesma coisa que Deus disse a Adão. Então Deus não apenas salva Noé, mas o abençoa e comissiona a continuar o propósito dele, que havia dado a Adão. Isso me lembra do parábola que Jesus contou ao servo fiel. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você vê que a fidelidade de Noé levou ele a esse momento que Deus fala com ele. E o plano de Deus é inabalável. Então Deus continua com seu plano da frutificação e multiplicação. Deus é fiel. Ele cumpre a sua promessa a Noé após executar juízo sobre a terra. Ele não apenas poupa Noé, mas ele concede vida. Sejam férteis. Mas como podemos saber de que maneira Deus pretende cumprir suas promessas em nossas vidas? Não tem como. Sinto muito. Não tem como. Que isso sirva como um tipo de alerta. Não sai antes do tempo dos planos de Deus. Espere no Senhor, Ele é fiel. Ele prometeu salvá-lo e também preparou obras para que você ande nelas. Não se agarre nem transforme em ídolo algo que parece bom ao longo do caminho. Salmos 37 fala assim: pois os maus serão eliminados. Pensa no dilúvio de novo. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Pensa na saída de Noé. De nada. Tudo tinha sido levado. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. De novo, Jesus disse a mesma coisa. Ele disse: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E quando ele fala por um pouco de tempo, versículo 10... Noé, igual eu falei, ele tirou a cobertura da arca, olhou e eis que a face da terra estava enxuta. A face da terra estava enxuta. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Não apenas a chuva havia cessado, mas tudo havia desaparecido. Cada pessoa, animal e coisa que existia antes já não existia mais. E Noé, não sei se essa palavra, esse nome sempre difícil. E Noé adora o Senhor. Vamos ver a última parte. Então Noé saiu da arca com sua... Versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Vocês estão vendo como é complicado esse texto?
Noé construiu o altar, o Senhor sentiu o aroma, depois ele fala, o homem é inteiramente inclinado para o mal, aí ele faz a promessa, nunca mais. E aí ele continua, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E eu creio que há duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, Noé responde construindo um altar ao Senhor em gratidão. Ele havia sido claramente liberto, completamente escapando plenamente do dilúvio devastador da ira de Deus. Ele e sua família foram os únicos favorecidos pelo Senhor. E agora estavam sozinhos sobre a terra como um forte testemunho da misericórdia de Deus. O teólogo Alexander Maclaren, ele escreve assim: um sacrifício de gratidão é o encerramento apropriado de cada etapa da nossa vida e o começo apropriado de cada nova. Então, Noé, ele marca essa etapa da vida dele com um sacrifício. E eu pensei, não é assim que deve ser o nosso domingo? Um momento de fechar um capítulo de gratidão e um encerramento e um novo começo apropriado de cada nova etapa. Então, antes de qualquer coisa, Noé constrói o altar. Mas, para além de uma oferta de gratidão, há algo mais acontecendo, né? Nós lemos que no altar o Senhor sentiu o aroma agradável. Esse tipo de oferta é um ulah, é o tipo de oferta. Normalmente, na oferta, você dava as partes gordas, às vezes as pernas, para serem queimadas. Aí você levava contigo a carne. E às vezes você dividia com o sacerdote e você levava e fazia a festa com a carne. Mas esse tipo de oferta que Noé ofereceu, olá, eu não sei como falar, é a maior das ofertas, uma oferta completa de total entrega, do tipo em que nada é retido, diferente de algumas ofertas posteriores em Israel. E outro ponto é quem é qualificado para examinar e separar os animais. Essa é uma função sacerdotal. Mas a gente encontra Noé fazendo isso antes do momento da explicação dos sacerdotes. Mas Noé está atuando como sacerdote. E Deus responde, nunca mais. Por quê? Nós vemos que o homem não é diferente, né? Seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Deus tem a opção, já temos visto, de fazer o cosmos colapsar. Antes esse pecado entristecia, pesava sobre seu coração. E agora ele diz, nunca mais. O dilúvio trouxe, eu pergunto, justa retribuição sobre o mal da terra? Sim, infelizmente, no próximo capítulo, veremos quão pouco o homem mudou, porém. Até mesmo o justo Noé cai. Spoiler alert. A razão pela qual Deus permitiu o colapso dos cosmos parece ser a mesma razão pela qual Ele nunca mais o fará. A razão pela qual Deus permitiu o colapso do cosmos parece ser a mesma razão pela qual Ele nunca mais o fará. E isso gastou a minha semana inteira, tentando entender como assim, será por causa da obstinação do coração humano que Ele faz essa promessa? Isso faria parecer que o homem mudou por meio de Noé e do dilúvio e assim levou Deus a mudar, deixando de punir. Mas a verdadeira razão não é que tem a ver com o sacrifício. Este sacrifício foi diferente. Estamos vendo aqui, Noé está no alto, no lugar alto, ele está no lugar elevado, ele oferece o sacrifício mais precioso como um sacerdote.
E Deus permite que o sacrifício e a entrega do justo, de alguma forma, cubram ou compensam a maldade do coração humano. Pensa no exemplo de Moisés mais tarde. Vocês sabem do momento que Moisés está no alto com Deus e lá embaixo os homens estão cultuando o bezerro. E Deus disse a Moisés, eu não coloquei aqui, eu esqueci. Ele disse a Moisés, ele fala, deixe-me em paz. Tipo, dá-me descanso, dá um espaço aqui. Ele está prestes a destruí-los por adorarem o bezerro de ouro, logo depois de tê-los libertado. Ele fala, eu vou destruir todos eles, e eu vou começar de novo com você. Que situação parecida. Aí no dia seguinte Moisés disse ao povo, Moisés porém suplica ao Senhor, foi para matá-los que o Senhor os tirou do Egito? Lembra-te da tua promessa. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. É o mesmo apelo de Noé, mas com ele próprio, o próprio Moisés no altar. É o mesmo apelo do altar, só que ele está se colocando na posição do sacrifício. Isso me faz pensar. Deixa eu voltar, só um minuto. Pensa sobre o que Deus está procurando. O justo definitivo. Ele não aceitou Moisés. Aquele que sofrerá em favor dos ímpios. Um justo que morrerá pelos injustos. E fará expiação para abrir o caminho de volta ao Éden. Reflita sobre essa expiação. Uma vida pelos pecados de muitos. O papel sacerdotal de Noé já havia sido insinuado em Gênesis 7. Vocês lembram que Deus o instruiu a separar animais ritualmente puros e levá-los à arca pela finalidade do sacrifício. O propósito disso ainda não estava claro naquele momento, mas agora vemos, esses animais puros estavam aptos para o sacrifício depois. Por meio da obediência de Noé em oferecer um sacrifício expiatório, Deus declara que não tratará mais a terra como amaldiçoada por causa do mal rebelde da humanidade, mas passará a tratá-la como abençoada. Podemos ver que a aliança já aparece junto com o anúncio do dilúvio. E nas instruções para a construção da arca, a ordem de levar 7 pares, em preparação para o sacrifício. O antes e depois fecha como parâmetros o dilúvio e o sacrifício. Assim, Deus, em sua justiça e misericórdia, estabelece o sacrifício como parâmetro do dilúvio, marcando tanto o seu início quanto o seu desfecho, o momento em que Ele restaura o homem e preserva a semente da mulher para a futura salvação da humanidade no sacrifício de Cristo. E assim, em certo sentido, a promessa permanece naquele momento incompleta, naquela montanha, naquele altar. Não se trata apenas de livrar Noé do dilúvio da ira. O juízo ainda não chegou ao seu fim plano, naquele momento pleno. O sacrifício também não era completo. Não poderia purificar plenamente Noé, nem a humanidade, nem sequer por um capítulo. Nós vamos ver em Gênesis 9. Não há retorno ao Éden e o pecado continua colocando o homem em oposição a Deus. Nós precisamos de um mediador.
ainda virá um juízo maior e completo, um mediador maior e completo, um sacrifício maior e completo, e uma nova vida, uma nova criação plena e definitiva. Agora, sim, em Hebreus 10, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Um corpo, outra vez, no seu livro está escrito, a gente vê que Moisés, ele falou, então, tira-me do seu livro, aceita eu como oferta. E aqui está escrito, foi assim que foi escrito. O Senhor preparou um corpo para mim. Ele não quis mais ofertas. Eu sou o sacrifício. Isso é o nosso Salvador. Deus não está buscando um sacrifício contínuo de animais, mas com um corpo que Ele preparou para o seu Filho. Pensando sobre o aroma, e vivem em amor, Paulo escreve, como também Cristo nos amou. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a aroma prefigurou a aroma futura. Deus deseja mais do que justiça. Ele deseja redenção. Deus deseja mais do que salvação. Ele deseja uma nova criação. Mas Ele deixa um marco de tempo. Ele deixa um marco de tempo. Enquanto durar a terra, né? Estamos aqui nessa linha de tempo. Ainda temos recebido a graça de plantio e colheita, frio, calor, dia e noite, para viver enquanto a gente espera a promessa. Então a pergunta, e vamos finalizar com 3 lições de como deve ser a nossa espera, nosso tempo de espera. Primeiro, quando nos lembramos de que Deus se lembrou de nós para nos salvar e de que Ele é fiel à sua promessa de nos dar nova vida, lembremos-nos de não nos desviarmos. Não nos desviarmos. De novo, o Alexander McLaren, ele escreve, mas Noé não saiu da arca, embora a terra já estivesse seca. Deus o havia fechado dentro. Lembra que Deus fechou a porta. E era Deus quem deveria tirá-lo. Precisamos ter cuidado com saídas precipitadas do lugar onde Ele nos colocou. Temos que esperar o tempo do Senhor. Segundo, espere o Senhor. Eu sei que existe talvez a melhor forma de falar esperar no Senhor, mas eu estou falando espere o Senhor, para realmente enfatizar que o tempo de aguardo que temos, né? Estamos esperando chegar, nós estamos esperando intervenção. Então, espere o Senhor, apegue-se à sua fidelidade por meio da oração. Não desanimem, é provável que hoje vocês ainda não consigam ver a realidade do reino de Deus, cuja vinda já se aproxima aqui e agora. Lembre-se, quando Noé estava fechado na arca, ele não via o milagre que estava acontecendo do lado de fora. Deus está agindo Ele preparou de antemão boas obras para que vocês andassem nelas. Ele está agindo a seu favor, mesmo sem ver. Pensem em Jesus no jardim, suas orações, né? E eu penso sobre Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
E por último, sejam férteis e multiplicam-se. Poderia ter pensado em outra frase melhor, mas penso sobre João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele não apenas salva vocês, e a gente não apenas espera estar com Ele na eternidade. Ele nos salva para dar fruto hoje, agora. Pense em Romanos 12:1, que fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável, aroma agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de novo, vamos confiar na vontade dEle. Vamos buscar renovar nossas mentes para confiar e dar muitos frutos, né? Orem comigo. Deus Pai, obrigado por esse tempo, essa reflexão, Deus, sobre seu ato imenso de salvar Noé. E o mesmo poder agora atua em nós, na nossa salvação, que atuou no momento da salvação de Noé, que atuou na salvação, na perseveração de Jesus na cruz. Esse poder agora atua em nós. Deus, nos ajude a ter fé, de não desviar do caminho, Deus, enquanto ainda não podemos ver. Ajude-nos de confiar que o Senhor está agindo, mesmo que não nos incluiu nos planos no momento. O Senhor está no controle. Queremos adorar o Senhor. Queremos ser renovados em nossos corações para ser sacrifícios vivos a Ti. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém.